Já imaginou um mundo onde ser herói é oficialmente uma profissão? Querendo ou não, esse é um dos vários tópicos que a obra de One Punch Man aborda. É usado um sistema de classificação para ranquear o poder dos heróis, sendo classes S, A, B e C. Dependendo da sua classe, você não só tem um status mais valioso, como também ganha mais. Os heróis da classe B são um verdadeiro meio termo, onde eles não são tão poderosos, mas também não são nada dispensáveis. Quando um herói consegue chegar nessa posição, ele já está bem mais acessível a ser contatado pela Associação de Heróis para receber missões especiais, como uma invasão ou um resgate. Todas as classes possuem seus heróis marcantes, até mesmo heróis que deveriam estar muito acima do ranking que estão, e com a classe B não é diferente. Por isso, hoje você vai conhecer um pouco sobre todos os heróis da classe B em One Punch Man e descobrir que talentos são esses que são ocultados por seu próprio ranking. Mas, antes disso, que tal você deixar o seu ultra like no vídeo e se inscrever aqui no Ultra Nerd, hein? E acho bom fazer isso agora para não se esquecer, porque caso você esqueça, o grupo Fubuki inteiro vai vir te cobrar, hein? E claro, só avisando antes que esse vídeo vai conter alguns spoilers do mangá, então fica ligado se você não quiser estragar a sua experiência, beleza? Agora, bora conhecer todo mundo da classe B. Os heróis da classe B ainda são bem humildes profissionalmente. Nem sempre eles recebem missões da Associação de Heróis, e assim como os heróis da classe C, se querem mesmo continuar lucrando com suas vidas heróicas, eles precisam realizar qualquer tipo de ajuda que um cidadão pedir nas ruas. Por sorte, essa regra não é tão severa para os integrantes da classe B, sendo que se quiserem, eles podem ficar uma semana ou duas sem realizar esses atos comunitários. Esses heróis já são fortes o bastante para conseguirem derrotar monstros de nível de ameaça lobo sozinhos, mas ainda assim, a maioria deles sempre atua junto de outros heróis. O maior exemplo disso é o grupo Fubuki, um time de heróis reunido pela heroína de mesmo nome e que sempre prefere entrar em ação ao lado deles. Atualmente, existem cerca de 101 heróis classe B em atividade, mas o mangá só chegou a revelar mais ou menos um quarto, ou seja, 25% dessa enorme quantidade de heróis. E nós vamos conhecer aqui esses poucos heróis que foram revelados, deixando de lado alguns que foram só figurantes e que não tiveram nenhum impacto na obra. Sem mais delongas então, bora conhecer esses heróis. Rank desconhecido, Darkness Blade. Olha, se estilo ajudasse no ranking, esse herói deveria estar na classe S. Darkness Blade é um jovem que usa uma armadura negra e com vários detalhes de espinhos, possui uma cicatriz em forma de X na bochecha esquerda e seu cabelo é preto e bagunçado. Ele também carrega uma espada longa com uma lâmina preta e uma alça ornamentada. Ele já ocupou o rank 50 da classe B, mas infelizmente não foi revelado qual é o rank que ele ocupa atualmente. Mas se fôssemos julgar só pelo seu estilo e pelo seu olhar intimidador, daria pra dizer que ele está lá em cima no ranking. Bom, seu estilo de luta basicamente envolve a sua habilidade com a espada, onde é dito que ele geralmente corta seus oponentes ao meio. Ou pelo menos ele tenta, né? Rank 99, Shooter. Shooter foi um dos vários heróis que o herói classe A Death Gatling reuniu para tentar derrotar o Garou. Ele é um rapaz loiro que tem seu grande cabelo preso por uma de suas flechas. Ele usa uma roupa azul, típica de arqueiro, e seu armamento, obviamente, são um arco e flechas, com destaque para a cor azul das suas flechas. Shooter faz mais do que só atirar flechas nos inimigos. A ponta de todas elas possui um veneno, que assim que perfuram o corpo do alvo, deixam ele zonzo e possivelmente desmaiado. Por conta da sua artilharia, o herói foi encarregado de realizar ataques a longa distância contra Garou. O herói conseguiu acertar apenas 2 de suas várias flechas no vilão, que apesar de ter deixado ele meio atordoado, não foi o suficiente. Garou conseguiu derrotar Shooter sem grandes dificuldades. Rank 81, Tank Top Black Hole. Black Hole é um dos fisiculturistas que seguem os ensinamentos do herói Tank Top Master, e seu porte, assim como dos outros Tank Tops, é enorme. Sua regata é da cor preta, assim como seu cabelo e suas enormes sobrancelhas. Suas calças são do tipo jeans normais. Apesar de ser um seguidor da regata, Tank Top Black Hole não é o melhor exemplo de super-herói, graças ao seu comportamento desrespeitoso com outros heróis. Ele até que é um indivíduo bastante forte para os padrões humanos, tendo uma força de preensão de 200 kg. E assim como todos do grupo Tank Topper, seu estilo de luta é o corpo a corpo, onde ele faz uso principalmente da sua grande força de preensão. Ele até tentou usar sua força contra o Saitama, mas vendo o poder do seu oponente, o Black Hole revelou ser um cara covarde e implorou para que não apanhasse do careca. Rank 77, Bone.
Bonnie possui um design bem simples. Ele é só um homem adulto e musculoso que cobre todo o seu corpo, até mesmo o rosto, com um traje colante tendo um desenho de esqueleto. Não se sabe muito sobre sua personalidade, mas o seu poder é sua alta densidade nos ossos, fazendo seu corpo ser muito mais resistente do que o normal. Ele pode até mesmo aprimorar sua densidade óssea, caso ele beba muito leite, ou coma qualquer outra coisa rica em cálcio, e seu corpo fica ainda mais resistente. Porém, ele não está tão baixo na classe B à toa. A resistência do seu corpo pode até ser maior do que o normal para o padrão humano, mas não para o padrão heróico. Sua estrutura óssea altamente densa ainda não foi o suficiente para resistir a um ataque de um monstro de nível demônio, que quebrou todos os ossos de seu corpo. Rank 71, Capitã Mizuki. Mizuki é uma jovem atleta que, apesar de ter se tornado uma heroína, ainda vive como uma atleta praticamente de todo tipo de modalidade esportiva. Ela possui um corpo atlético, um denso cabelo loiro contido em um rabo de cavalo, e suas vestimentas são roupas femininas de atletismo, com cerca de 3 medalhas em seu pescoço. Suas habilidades heróicas consistem em fazer tudo o que ela faria normalmente em algum tipo de esporte, porém de forma heróica e contra os seus oponentes. Por exemplo, ela faz uso de salto com vara e até arremesso de disco contra seus inimigos, além, é claro, de também usar técnicas de combate corpo a corpo. Sua força e velocidade são bem acima da média, o que acaba misturando bem com seu estilo de luta atlético. Além disso, Mizuki carrega um bastão que muda de forma, que foi feito pela Associação de Heróis especialmente para ela. Esse bastão pode se estender por uma grande distância e também pode ganhar uma ponta afiada para se tornar um dardo. Rank 70, Trap Tengu. Ele fez parte de um grupo de 5 heróis enviados para recuperar um monstro vivo, para a Associação de Heróis usar como pesquisa. Trap Tengu usa uma máscara de peste negra, e fora essa máscara, todas as suas vestimentas remetem a culturas tradicionais do Japão. Ele usa uma peruca kabuki, um traje yamabushi e chinelos geta. Não podemos ver muito da personalidade ou habilidades do herói, mas claramente, seu nome de herói deriva do seu conhecimento preciso em montar armadilhas. Ele conta com uma grande variedade de armadilhas que podem ser usadas contra seus oponentes, principalmente com o uso de cabos de aço. Durante a missão, o monstro que ele e seus companheiros buscavam até caiu em sua armadilha, mas ele se libertou muito facilmente. Então, Trap Tengu foi engolido pelo monstro junto dos outros heróis, mas para sorte deles, o Saitama era um desses 5 heróis chamados para a missão. Rank 60, Needle Star. Esse herói já foi um membro do grupo Fubuki, mas foi expulso por causa do seu mau comportamento. Needle Star é um homem intimidador, de olhos afiados e um cabelo raspado em linhas verticais. Suas roupas são formais, mas ele usa seu terno amarrado a seu pescoço. Seus poderes focam na manipulação livre de sua arma, que é uma bola Morningstar unida a uma corrente. Ele pode lançar a esfera e controlar a direção que ela vai percorrer, mesmo enquanto ela ainda está no ar, o que torna os seus movimentos totalmente imprevisíveis. Ele é uma pessoa bem temperamental e é facilmente influenciado por provocações, o que provavelmente influenciou na sua saída do time Fubuki. Apesar de tudo, ele foi chamado para ajudar na luta contra os monstros da superfície durante a missão contra a Associação dos Monstros, mas ele só aceitou porque a missão ia fazer ele subir sua posição no ranking. Mesmo que seja um homem meio irritado, ele parece se importar com o bem-estar dos seus companheiros de equipe. Várias vezes durante essa missão, Needle Star salvou a Capitã Mizuki de ataques inimigos, depois de notar que heróis como a Mai Mask e Tatsumaki, apesar de estarem por perto, não se importaram em ajudar a mulher. Rank 50, Jet Nice Guy. Não se engane, ele não é um humano usando uma armadura, mas sim um ciborgue. O corpo robótico de Jet Nice Guy acompanha luvas de boxe nas mãos, grandes ombreiras e joelheiras redondas, um óculos escuro e um J desenhado no seu peito. Jet Nice Guy não é um ciborgue porque ele sofreu um acidente grave ou coisa do tipo. Ele só tem um corpo robótico mesmo porque ele, um dia, ganhou na loteria e pagou alguém para transformá-lo em um ciborgue. Sendo um ciborgue, ele naturalmente possui força acima das capacidades humanas. Depois do herói enfrentar o Rei do Mar Profundo e ter seu corpo destruído, ele recebeu alguns aprimoramentos e também ganhou uma armadura mais robusta. Seu novo design foi visto quando ele participou da missão de ataque à Associação dos Monstros, onde usou seus novos aparatos contra o Rhino Wrestler. Ele deu um poderoso soco com o uso de propulsores no rosto do monstro, mas ainda assim, esse ataque não provocou um arranhão no rinoceronte. Rank 43, Gun Gun. Esse herói foi visto pela primeira vez na missão de derrotar o Garou. Ele é um homem adulto que usa um chapéu de cowboy, uma bandana amarela no pescoço e uma camisa preta.
Suas habilidades consistem no uso de 2 revólveres ao mesmo tempo. Graças às suas armas, Gun era um dos responsáveis pelos ataques de média e longa distância contra Garou. A precisão do herói é algo impressionante, além da sua capacidade de prever os movimentos do inimigo. Antes mesmo de Garou fazer algum movimento, Gun já previa e atirava com antecedência, forçando o vilão a ficar parado. Contudo, o herói é horrível no combate próximo, já que ele não tem nenhuma arma desse tipo para se proteger, e tampouco tem experiência com combates corpo a corpo. Por conta disso, quando Garou conseguiu se aproximar, Gun foi derrotado bem rápido. Rank 39, Smellmaster. Juntamente de Trap Tango e outros heróis, Smellmaster recebeu a missão de capturar um monstro vivo. Tudo o que se sabe com clareza sobre sua aparência é que o homem usa uma máscara de gás, com uma viseira transparente. Muitas vezes que ele entra em cena, somente a sua cabeça aparece, mas suas roupas parecem remeter minimamente à de um cientista. Suas habilidades são seu vasto conhecimento de química, e ele pode preparar misturas que podem até mesmo paralisar os nervos de monstros. Porém, inalar esses produtos seria nocivo para qualquer um, e por isso, ele sempre usa sua máscara. Na missão, ele nem teve a oportunidade de usar a sua química no monstro, e já tinha sido devorado. Ainda bem que o Saitama estava por perto. Rank 29, Double Hole. Em temporada de gripe, esse herói seria um perigo para qualquer pessoa. Double Hole veste um simples kimono com um desenho de narinas no canto esquerdo da roupa. Seu nariz é escondido com um estranho equipamento que possui 2 grandes buracos para as narinas. Para ativar os seus poderes, Hole precisa provocar um espirro nele mesmo, e assim que espirra, ele libera uma poderosa onda de energia, capaz de dizimar um grupo inteiro de monstros de classe Tigre. Ele foi chamado para a missão de invasão à Associação de Monstros, e suas habilidades impressionaram até mesmo Seikengar, um executivo da Associação de Heróis, que chegou até a refletir o quanto alguns ranks não são proporcionais para alguns heróis. Hole não mostrou muito da sua personalidade na missão, ele só ficou quieto e seguiu com seus objetivos, então dá para afirmar que ele é bem sério e focado. Rank 25, Pink Hornet. Outra heroína que fez parte da mesma missão de Trap Tango e Smellmaster. Ela usa uma roupa de bailarina com cores rosa e preto, além de ter alguns detalhes que remetem ao corpo de uma vespa. Seu cabelo é preso a um firme coque e seu rosto possui maquiagem e uma viseira que também remetem ao rosto do inseto. Pink Hornet usa 2 bastões de bailarina em seus combates e são essenciais para suas lutas corpo a corpo. Durante a missão, ela foi a líder do grupo responsável pela captura do monstro, mas antes que pudéssemos ver ela entrando em ação, rapidamente ela foi devorada junto com seus companheiros e salva por Saitama. Rank 20, Glasses. Não, esse não é o Gohan, por mais que suas aparências sejam gritantes de tão iguais. Glasses é um jovem de cabelos pretos, usa um traje de exercícios verde e, possivelmente, sua marca registrada são seus óculos pretos. O herói já fez parte do grupo Fubuki, mas como ele é só um humano normal, sem qualquer tipo de poder, Glasses se sentiu menosprezado ao estar rodeado de diversos heróis que nasceram com poderes ou habilidades formidáveis. Assim, ele abandonou o grupo. Porém, Glasses conseguiu testemunhar algo que poucos heróis puderam ver: a real força de Saitama. O careca, depois de salvar o jovem, motivou ele a continuar treinando para se tornar um herói, visto que foi só isso que Saitama precisou fazer para conquistar aquela força. Glasses se motivou e voltou à sua vida de herói, sempre buscando ficar mais forte. Seu talento de combate ficou reconhecido até mesmo por Death Gatling, que inclusive o chamou para a missão contra o Garou. Glasses foi praticamente o gandula da equipe, onde ele recuperava o equipamento de todo mundo no campo de batalha e devolvia para eles, como as flechas de Shooter e a enorme esfera de arma de Smile Man. Garou tentou avançar contra ele primeiro, já que parecia ser o mais fraco. No entanto, Glasses conseguiu dar uma boa canseira no vilão, conseguindo se proteger no mano a mano sem grandes problemas. Só que quando Garou começou a lutar sério, o pobre coitado caiu rapidamente. Porém, Glasses ainda busca se tornar mais forte até hoje, motivado pelo seu ídolo. E que tal falarmos desse ídolo agora? Rank 7, Saitama. Saitama é o grande protagonista da obra de One Punch Man, e até hoje, sua força não conseguiu ser superada por ninguém na obra. Ele é um jovem careca que usa roupas de herói muito simples, um traje amarelo, luvas e botas vermelhas e uma capa branca. Seu rosto sempre costuma ter um traço ridículo de tão simples, mas quando ele está sério, ele fica mais condizente com o resto do ambiente.
Saitama sempre quis viver uma vida interessante de herói, e para isso, abandonou sua vida monótona de antes e passou por um rígido treinamento físico de 3 anos, que o deixou careca e deu a ele sua força e velocidade incomparáveis. Porém, Saitama agora vive uma nova vida monótona, a de um herói que não consegue encontrar um oponente à sua altura por ser tão forte. Até mesmo monstros de nível de ameaça a Deus parecem brincadeira de criança para ele. Assim, ele só vive sua vida de herói como um mero passatempo, sem se portar tanto em ser reconhecido pelos outros. Um único soco normal do herói já é o suficiente para abrir uma enorme cratera numa montanha, mas um soco sério do Saitama consegue até mesmo fazer o ar se deslocar em uma escala global, como foi visto na sua luta contra Boros. Outro feito absurdo do herói foi quando ele foi mandado para a Lua com um golpe de Boros, e com um único impulso das suas pernas, Saitama voltou para a Terra e deixou uma enorme cratera na Lua, que é vista até hoje na obra. Porém, foi nos últimos capítulos do mangá que vimos o real nível do Saitama, onde com apenas um espirro, ele conseguiu destruir o planeta Júpiter e enfrentar o Garou Cósmico, uma ameaça praticamente de nível Deus, com apenas uma mão. Sem contar que depois ele conseguiu aprender uma nova técnica de viagem no tempo, que somente os portadores dos poderes de God deveriam ter acesso. Apesar de ser uma pessoa tão entediada com a vida, Saitama sempre busca motivar as pessoas que salva, e até dar um sermão naqueles que possuem ideais distorcidos sobre ser um herói. Quando enfim entrou na associação de heróis, Saitama tirou nota máxima em todos os testes físicos, mas tirou praticamente 0 em todos os testes escritos, fazendo ele cair na última posição da classe C. Porém, óbvio que isso não ia durar muito. Graças à sua força, ele conseguiu derrotar monstros facilmente e subiu muito rápido nos rankings, já ficando no top 10 da classe B atualmente. Hoje, ele possui o humilhante nome de herói capa careca. Rank 6, Wild Horn. Mais um dos heróis reunidos por Death Gatling para tentar derrotar o Garou. Wild Horn usa uma armadura com detalhes em branco, amarelo e rosa escuro. Seu capacete, apesar de ter uma abertura para os olhos, oculta completamente a sua face. Ele também possui 2 grandes chifres em seu capacete. Sua arma é um bate-estacas embutido no seu braço direito. É também uma lembrancinha da sua vida de construtor antes de se tornar um herói. A arma consegue até mesmo derrubar uma grossa árvore com um único golpe. Ele é alguém muito sério e metódico, além de sempre tentar manter a coordenação do seu time. Durante a missão contra Garou, ele foi responsável pelo combate de curta distância. Porém, o vilão surpreendeu Horn quando rebateu a enorme esfera de Smile Man contra ele, forçando o herói a usar sua arma para destruir a esfera. E logo atrás, veio Garou para nocautear o homem. Horn também foi um dos heróis chamados para a missão de capturar o monstro vivo para a associação, mas assim como todos os outros heróis, ele foi engolido pelo monstrengo e salvo por Saitama. Rank 3, Mountain Ape. Um dos principais membros do grupo Fubuki. Além de vestir as roupas formais do grupo, Mountain Ape também tem um enorme queixo além de sobrancelhas grossas. Mesmo aparentando ser um homem bruto, ele é extremamente leal à sua líder e segue suas ordens sem questionar. Sua principal habilidade é a sua força. Amando de sua líder Fubuki, ele e o herói Eyelashes tentaram derrotar Saitama para fazê-lo entrar no time, mas foram facilmente derrotados pelo Careca. Na invasão dos monstros durante o torneio, Ape e todo o time Fubuki tentaram enfrentar a Princesa Monstro, mas caíram rapidamente na lavagem cerebral dela e viraram seus escravos. Por sorte, sua líder surgiu para tirá-los do encanto. Rank 2, Eyelashes. Praticamente, o segundo membro mais importante do time Fubuki. Além do seu terno, o herói possui um longo cabelo liso e preso a um rabo de cavalo. Tem um cavanhaque bem raso e sua principal característica são seus cílios bem demarcados. Suas armas são 2 rolos de cílios, e mesmo que não tenhamos visto o que ele é verdadeiramente capaz de fazer com eles, Eyelashes tem grandes capacidades de ser um classe A graças ao seu rank. Ele também é extremamente leal a Fubuki, e quando recebeu a ordem de atacar Saitama, o homem atacou logo de cara. Porém, ele foi nocauteado em questão de segundos. A Eyelashes também tentou enfrentar a Princesa Monstro quando ela surgiu na cidade, mas caiu nos seus encantos só para ser salvo por sua líder logo depois. Rank 1, Fubuki. A grandiosa líder e fundadora do grupo Fubuki e também é número 1 na classe B. Com o nome de herói Nevasca do Inferno, Fubuki usa um grande traje verde escuro, que cobre todo o seu corpo, do pescoço para baixo. Ela também veste colares de pérolas e um casaco de pele branco. Ela é a irmã mais nova da heroína número 2 da classe S, Tatsumaki, e possui os mesmos poderes psicocinéticos dela,
Porém, a habilidade e força das suas não podem nem mesmo ser comparadas. Fubuki possui um certo complexo de inferioridade, visto que seus poderes nunca conseguiram superar os da sua irmã, que sempre a deixava de fora de todo tipo de missão heróica. Frequentemente, Fubuki acreditava ser uma pessoa muito fraca, e assim que conseguiu chegar no seu rank atual, ela criou o grupo Fubuki, para reunir um enorme grupo de pessoas para aumentar a sua influência e a sua força. Porém, os propósitos da mulher com o time logo se distorceram, e ela só queria ter mais integrantes para se sentir como uma pessoa importante e respeitada. Assim que ela nota o quanto Saitama estava subindo no ranking, ela tentou chamá-lo para fazer parte do seu grupo. E ele não poderia ter se importado menos, e apenas recusou o convite. Com o orgulho ferido, ela forçou seus companheiros a atacar o Saitama e fazer ele integrar o grupo à força. Só que não deu muito certo não, e a Fubuki tentou derrotar o careca por si mesma. Mesmo que ela fosse mais fraca que Tatsumaki, seus poderes já eram capazes de criar um enorme redemoinho ao redor da casa do Saitama. Essa sua habilidade também foi vista quando ela enfrentou a Princesa Monstro. Depois de ser derrotada pelo Saitama, ela recebeu um forte sermão do careca, que dizia que o dever de um herói era se tornar mais forte e ajudar os outros, não compensar a sua fraqueza com um grande número de pessoas e ser uma ditadora. A lição acertou Fubuki mais forte do que um soco do Saitama, e atualmente ela já se tornou uma pessoa mais honrosa. Porém, boa parte do seu orgulho permaneceu até hoje, e ainda tenta reunir pessoas para o seu grupo. Quando ela menos percebeu, já estava fazendo parte do grupo Saitama, que além do careca, também tinha vários outros heróis de grande respeito, como Genos, King, Silverfang e seu irmão Bomb. Com tantos heróis humanos comuns ocupando uma posição alta na classe B, isso certamente leva muitos fãs da obra a pensarem se eles mesmos não teriam capacidade de ocupar algum lugar nesse ranking. E isso pode até mesmo ser uma das principais características que torna o One Punch Man um shounen tão inspirador. Mesmo que você seja um humano comum, você consegue chegar longe, até mais do que você mesmo pensa, e ficar lado a lado com várias outras pessoas que você sempre respeitou e sonhou conhecer um dia. E isso, senhoras e senhores, é o que torna essa obra uma das melhores nos tempos atuais. E então, essa foi a nossa lista dos heróis classe B. Qual desses você achou mais legal? Acham que algum dia os poderes da Fubuki vão superar os da Tatsumaki? O Saitama vai ficar na classe B ainda por mais tempo? Comenta aqui embaixo e bora interagir. Assim você ajuda a nossa comunidade a crescer e ficar ainda mais forte. E é isso, Ultra Nerds, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima, valeu!